João 8,12, assim diz a palavra do Senhor. Falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ler novamente? Falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só esse comecinho. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez. Quantas vezes Jesus já falou contigo? Ou quantas vezes precisou Jesus falar contigo a respeito de um determinado assunto? Eu posso agora dizer com propriedade, nós que somos pais, quantas vezes repetimos e repetimos e repetimos, muitas vezes, o mesmo assunto com os filhos. Sim ou não? Não é verdade? Precisa virar e mete: menino, sai do celular, menino, sai da frente da televisão, menino, vai fazer isso, menino, vai fazer aquilo, menino, você já fez aquilo que eu te mandei pela terceira vez? Então nós vamos trair. Já no início, Jesus outra vez falou. O que Jesus tem falado? Nós já estudamos isso em 2023, que nosso Deus fala uma, fala duas, fala três, mas muitos não querem dar atenção. Que antes de uma queda, antes de algo acontecer, Ele nos avisa, Ele fala conosco. Não é a nossa mensagem, mas preste atenção. Nós temos o nosso querido pastor Jaime, e ele fala muitas das vezes a respeito de uma pessoa que ficava ligando para ele, perturbando ele, em outras palavras, dizendo: eu tenho que tirar esse pastor daqui, ele só fala a mesma coisa. E ligava e novamente falava: ele só fala a mesma coisa. Até que ele falou: minha irmã, pega o que ele está falando e coloque em prática, porque é Jesus falando com a senhora outra vez. Até quando Jesus vai precisar usar o pastor para estar falando a mesma coisa, para que a senhora venha colocar em prática a palavra de Deus? E é assim também, pessoas que está sendo batido na tecla, as mensagens, a palavra, o Espírito Santo. Porque, meu irmão, eu acredito que o Espírito Santo está no meio de nós. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? E o Espírito Santo fala conforme a necessidade de cada um. Meu irmão, teve vezes que eu prego B e alguém entendeu C. E não foi porque ela não conseguiu compreender, não, é que o Espírito Santo falou C com ela. Com o outro falou D, com o outro falou Y, com o outro falou X. Mas se toda vez você está ouvindo B, A, aplica seu coração, seja humilde e coloque em prática a palavra de Deus, se policie, vá diante dele. Amém? Que não precise Jesus falar outra vez a respeito do mesmo assunto. Pessoa, o mesmo pecado, as mesmas falhas, porque o nosso Jesus, quando Ele nos perdoa, tem exemplo disso na Bíblia. Quando Ele nos perdoa, o que Ele fala? Vá, e o que? Não pequeis, mas daquela situação, daquele assunto, somos pecadores? Somos. Após pedir perdão a Jesus, Ele nos perdoa, mas Ele espera de nós que não venhamos cometer o mesmo erro. Amém, igreja? Não é a nossa mensagem, mas o Espírito Santo acrescentou agora, nesse exato momento. Nossa mensagem está ali, ó, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quem me segue? Você segue Jesus?
Levanta a mão aí para ele dar um print aí. Né? Está gravando, levanta a mão que está gravando. Você segue Jesus? E o que é seguir Jesus? Você segue Jesus lá no Instagram? Você segue Jesus lá no TikTok? Vocês seguem Jesus lá no TikTok, meninos? No status do WhatsApp? No Telegram? Vocês seguem Jesus lá no Twitter? Não. Nós seguimos Jesus na palavra de Deus. Davi vai dizer lá em Salmo 119, versículo 105. Você pode ir lá ou você pode marcar. Salmo 119, 105 vai dizer assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus é a luz. E ele diz: aquele que me segue não fica em trevas, ou não deveria. Se a pessoa está em trevas, vamos tirar uma conclusão: essa pessoa não está seguindo a Jesus. O que seria trevas? Um coração vingativo, um coração cheio de maldade, um coração cheio de imoralidade, um pensamento que olha só vê maldade, negatividade, só vê as coisas ruins, um coração que eu acabei de dizer, vingativo, mentiroso, está em trevas, vivendo na prática do pecado, vendo aquilo que não deveria ver, ouvindo aquilo que não deveria ouvir, falando aquilo que não deveria falar. Essa pessoa ainda está em trevas, ela não está seguindo Jesus, porque seguir Jesus é andar na luz da palavra. Seguir Jesus não é apenas abrir a boca e dizer eu sigo a Jesus, é praticar a palavra de Jesus, praticar. E a vontade do Senhor sempre foi que eu e você andássemos na luz. Vem comigo no livro de Êxodo, vou trazer como ilustração esse texto, Êxodo 13, 21, segundo livro da Bíblia, como ilustração a respeito do nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, sempre querer que andássemos na luz. 21. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. A intenção de Deus, desde o momento que saiu do Egito, o Egito é a representação do mundo, o Egito é a representação das trevas. Desde que quando Deus libertou Israel do Egito, a intenção de Deus é que eles caminhassem de dia e de noite, iluminados. De dia havia o sol, ele colocou uma nuvem, até mesmo de misericórdia, para que aquele sol não fosse escaldante. São 50 graus. A nuvem guiava aquele povo. A noite não era diferente. O nosso Deus não é Deus de confusão. A intenção dele é sempre de nos guiar. O diabo, que sempre tem uma intenção de nos confundir, querer nos confundir. A coluna de fogo o Senhor colocava à noite, para que eles pudessem caminhar, olha lá, de dia e de noite. O Senhor quer que você pare? Não quer. É a intenção de Deus que paremos? Não. Ele quer que nós venhamos caminhar de dia e de noite, praticando a sua palavra. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: não nos cansemos de fazer o bem,
fazer o bem, mas que nós viemos praticar a palavra do Senhor. Vem comigo aqui no livro de João capítulo 6. João 6, 26. Há um versículo muito lindo e muito citado no dia da angústia, que é: o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas quantas vezes nós já passou a noite inteira chorando e essa alegria não veio? Pastor, quer dizer que a palavra mente, que ela engana? Jamais. Essa manhã, dentro do meu coração é confirmada essa revelação, que essa manhã é a luz da palavra de Deus. A alegria vem pela manhã, a alegria vem pela revelação, a alegria vem pela palavra. A partir do momento que você está em aflição, dificuldade e choro, vem uma revelação, uma direção, um direcionamento de Deus. Faz assim, faz desse jeito, vai dar tudo certo. Que a pessoa abre o entendimento e ela fala: meu Deus, sempre esteve debaixo do meu nariz e eu não enxergava. E traz alegria, e traz esperança, traz motivação. Quando você está passando por dificuldade, está passando por crise, e vem uma palavra, e vem uma mensagem, e vem uma revelação, uma inspiração, uma pregação que você um dia ouviu. Por isso que é bom estar conectado com o Espírito Santo. Jesus disse: eu irei, mas o meu Pai enviará o Consolador, para que eles venham vos consolar, e também Ele vos testificará sobre a verdade, e vos lembrará de tudo aquilo que eu vos ensinei. De tudo aquilo que eu vos ensinei. Olha a importância de estar conectado com o Espírito Santo, que no dia do choro, da angústia, o Espírito Santo traz, meu irmão, a revelação. E aí vem a alegria. A alegria vem pela manhã, vem pela revelação. Há muitos que seguem a Jesus, que seguem a palavra, mas seguem por motivos errados. É onde eu quero ali, mostrar para você. João capítulo 6, versículo 26. Olha esses seguidores de Jesus. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos o quê? Saciastes. Jesus está falando: olha, vocês estão me seguindo, vocês estão me buscando, não é pelos sinais, não é pela pregação, não é pela mensagem. Vocês estão me seguindo pelo pão que eu multipliquei, pelo peixe que eu multipliquei, por aquilo que você foi saciado. Tem pessoas que só buscam, só seguem Jesus com a expectativa que a vida financeira dela melhore, que o casamento dela melhore, que o filho se liberte, que a vida de alguma forma material, física, psicológica melhore. Jesus nos recebe, mesmo com o nosso coração tendo essa intenção. A minha intenção de quando eu vim para Jesus foi mudar a minha vida. Eu não aguentava mais só perder. Não tinha perspectiva, não tinha projeto, não tinha plano, não tinha nenhuma, ânimo de futuro. Quando eu vim para Jesus, eu vim pensando: eu quero ter um relacionamento, eu quero ter uma pessoa para conversar, eu quero ter uma pessoa para compartilhar algo. Mas a partir do momento que eu tive um encontro
com Jesus, que ele me mostrou a palavra, ele falou: o que eu tenho para você é vida eterna. Me busque pela vida eterna. Busque primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Meu entendimento foi aberto. No versículo 27 ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o Senhor. Oh, meu irmão, todo o nosso esforço em seguir a Jesus não é só para ter bens necessários nessa terra, uma vida, tranquila, favorável. Queremos tudo isso? Queremos? Desejamos? É errado desejar? Não é errado. O errado é eu colocar a minha expectativa somente nisso. Esse está o erro. Porque quando a nossa expectativa, que é colocada somente nisso, não é suprida, aí deixamos de seguir a Jesus. Quantas pessoas deixaram de seguir Jesus porque não foram curadas? Fizeram campanhas, 7 sexta-feira, 7 quarta-feira, pela vida do marido, pela vida do filho, pela vida do fulano, do beltrano, não viu pela vida financeira, não viu mudança. Esse negócio de igreja não é para mim. Esse negócio aí, para mim não deu certo. Renunciaram, abandonaram, deixaram de seguir Jesus. Ou como Pedro, você pode ir estudar lá em Mateus, eu até notei a referência 26, 58. Pedro, ele nega Jesus, e a Bíblia diz que após ele negar Jesus, ele começava a seguir Jesus de longe. Muitos até vêm na igreja, até sentam no meio de nós. Quando eu digo nós, a igreja em todo geral, se diz cristão, mas segue Jesus de longe. Pratica a palavra naquilo que lhe convém. No momento que a palavra manda ela perdoar a sogra, não, a sogra não perdoa. Ela me humilhou, pastor. Eu tive que precisar dela, morar na casa dela. Ela humilhou os meus filhos, pisou em mim. Quando fala que é para abandonar o pai, a mãe, eu não perdoo, ele me abandonou. A minha mãe virou as costas para mim. Quando diz que é para perdoar o ex-marido, a ex-esposa, o que ela fez comigo não se faz com ninguém, pastor. Deus que me perdoe, mas eu não perdoo. Pratica a palavra naquilo que lhe convém. Tem que abandonar a vida mundana, a bebida, as práticas mundanas. Eu também, assim, eu não sou igual a esses crentes radicais, esses crentes caretas. Eu sigo Jesus do meu jeito. Eu tenho minha conexão com Deus, o meu jeito de seguir a Jesus. Meu irmão, só há uma forma de seguir a Jesus, estando na luz da palavra, na luz das Escrituras. Amém? Pula para o versículo 60. Jesus começa a fazer um sermão, aqui é muito extenso esse texto, você pode ler em casa. Começa a fazer um sermão dizendo, aí eles começam a pedir um sinal. Nos dá um sinal, porque os nossos antepassados comeram o maná que veio do céu. Jesus diz: eu sou o pão que veio do céu. Eles comeram o maná. Eu sou o pão. E aquele que não comer de mim não terá parte comigo. Eles já ficaram assim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eles foram. O Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça.
Versículo 60, para não ficar somente nas minhas palavras. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram que duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, e disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, senão por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Dependendo da tradução, a NVI vai dizer já não seguia mais ele. Vê se a NVI fala isso. Já não seguia mais ele. Olha lá. Voltaram atrás e deixaram de seguir. Lembra no versículo 60? Duro é essas palavras. Quantas vezes o pastor, o pregador, o missionário, o diácono, o mensageiro, o anjo da igreja ministra uma palavra fundamentada nas Escrituras, na luz, e muitos, por acharem duro a palavra, abandonam e deixam de seguir Jesus. Deixam de seguir. É triste isso. É triste. Ah, pastor, mas o pastor, o missionário também não poderia ter falado. Sim, existem erros. Existe, como eu estava falando com a irmã, casos e acasos. Concordo que tem situações que não dá para engolir, mas tem muitos crentes mimimi. Não pode falar, pregar contra o pecado, que já logo, lembra, sabe aquele dizer, a carapuça o quê? Serviu. A carapuça serviu. Eu não subo nesse altar para ficar jogando verde na sua vida para você colher alguma coisa. Não, meu irmão. A palavra que eu vos digo dá vida, espírito e vida. Como Jesus disse, as palavras que eu vos disse, o que eu reproduzo aqui das Escrituras é para te trazer espírito e vida. Espírito é ânimo, alegria, disposição. Vida é propósito. Vida é propósito. Meu irmão, uma pessoa que não tem propósito não tem vida. Ela quer morrer. A pessoa que não tem propósito, ela quer se entregar, ela quer saber subir numa ponte, se jogar na frente de um trem, de um caminhão. Acabou. Mas as palavras de Jesus nos traz ânimo e nos traz vida, traz propósito, traz chamado. Mas muitas dessas palavras de Jesus vêm dura, renuncia, abandona, mata a carne. Sim ou não? Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz não é digno de mim. Mas não é assim também não, pastor, não é tão radical assim, meu irmão. É assim. Eu e você fomos chamados para seguir Jesus. E se seguimos Jesus de fato, nós andamos em
na luz, não em trevas. Fomos chamados para ser resplandecentes. Vem comigo, Filipenses, e eu finalizo por aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração que corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Fomos chamados para brilhar. Amém, igreja? Resplandecer. Amém? Ele veio e coloca aí. Estamos no meio de uma geração corrompida, depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, meu irmão, se eu digo que eu sigo Jesus, eu tenho que estar na luz. Alguém me fez mal, eu vou pagar a mesma moeda. É assim que anda na luz? Não, a Romanos nos ensina: me fez mal, eu faço o bem. Eu faço o bem. Meu irmãozinho, andar na luz. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Temos que estar firmados na palavra de Deus. Versículo 16: retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Aqui eu faço as palavras de Paulo a minha. Se afirme na palavra da vida, palavra de Deus. Eu vou pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder para a salvação. É a salvação. Amém? E eu creio que eu não tenho me esforçado inutilmente aqui na cidade de Nova Mutum. Eu creio. Tem sido plantado sementes, tem sido regado sementes, e quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Ele me mandou vir semear, regar, e Ele vai dar o crescimento na sua vida, meu irmão, na sua família. Então eu preciso colocar isso em prática. Se eu digo que eu sou um seguidor de Jesus, a luz tem que brilhar, o amor ao próximo tem que brilhar. As pessoas fizeram maldade com você, meu irmão, mas você não vai tratar essa pessoa com maldade, você não vai descontar em alguém, você não vai tramar contra alguém. Pastor, porque agora, a partir de hoje, eu vou parar de ser besta, eu vou parar de ser bobo, ninguém vai passar a perna em mim, e se vacilar, eu que estou passando. Não, meu irmãozinho, são os seguidores de Jesus. Você vai orar por quem te persegue. Amém, igreja? Porque você anda onde? Na luz. Vamos voltar lá para onde a gente começou? João 8, 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. E essa luz da vida é Jesus. Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória.